Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Enterprise 2020-2025. Aqui quem está falando é o Carlyle do Vale e hoje eu estou aqui para dar os parabéns para você que está participando desse evento 100% gratuito e 100% online. Aproveite que a palestra não começou e compartilhe os nossos links nas suas redes sociais. Lembre-se, aquilo que é bom para você pode ser bom para o outro também. Este evento está sendo realizado pelos departamentos acadêmicos de Administração e Engenharia de Produção da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Cacoal, e recebe o apoio de grandes instituições, como o SEBRAE e o SENAC. A nossa grande patrocinadora é a Cicobi Credip, e este evento ele nasceu em apoio ao CERNIC. O CERNIC, que é o Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal, que sofre por problemas financeiros desde o início da pandemia. Então, se você quiser e puder, faça uma doação em qualquer quantidade no link que está aparecendo no seu vídeo, ok? Antes de iniciar a palestra, é importante passar algumas informações. Logo abaixo você vai encontrar um botão Pergunte ao palestrante e equipe. Caso tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta ao palestrante, você já pode enviar a sua dúvida, sua pergunta ao palestrante ou à equipe. Depois da palestra, será aberta uma live onde você vai poder interagir com o palestrante, coisa muito rápida, de 15 a 20 minutos no máximo, ok? E logo na sequência você tem o terceiro botão, onde você vai poder colocar algumas informações para a emissão do seu certificado, ok? E o nosso palestrante de hoje é o Oberdan Ermita, e ele vai falar sobre propósito, cooperativismo e carreira. Vamos lá? Te encontro na live depois, tá bom? Eu me chamo Oberdan Ermita e é um prazer estar com vocês aqui participando da primeira conferência de empreendedores para o cenário 2025. Nosso objetivo aqui é falar sobre o cooperativismo enquanto doutrina e como ele tem ajudado na construção de um mundo melhor. A gente vai ver que isso está muito conectado com o propósito, os nossos propósitos, e, portanto, uma baita oportunidade de carreira para ajudar na construção, de ajudar nas grandes transformações que a gente espera aí nesse mundo. Portanto, uma oportunidade de carreira, principalmente para vocês jovens que estão aí entrando, daqui a pouco se formando, entrando no mercado de trabalho. Uma das primeiras empreendedoras que se tem notícia é a Lucy. A Lucy é nossa ancestral, viveu há milhares de anos atrás. A Lucy, ela pegou um pedaço de pedra, um pedaço de madeira, e produziu um artefato. Isso deu à Lucy uma grande vantagem. Se antes ela ficava o dia inteiro atrás de uma caça ou correndo de um predador, com essa inovação, com essa ferramenta, a Lucy, em poucos minutos, consegue abater uma caça, cortar e se alimentar. Acessar um fruto, da mesma forma, ou se defender de um predador. Mas olha que interessante. A Lucy percebeu que ela não precisava mais ir à caça. Ela fez a ferramenta e ofereceu para os seus companheiros na seguinte condição: olha, eu te dou essa ferramenta, você dentro de 1 hora vai conseguir trazer uma caça para mim e na outra hora você caça para você, 1, 2, quantas você quiser. Os companheiros toparam? Lógico. Se antes a pessoa ficava o dia inteiro para conseguir se alimentar, quando não fugindo dos predadores, com essa ferramenta da Lucy, dava muito bem para eles trazerem o alimento para a Lucy em troca da ferramenta e ainda assim ter tempo para buscar o seu próprio alimento e sobrar tempo. Portanto, houve nesse processo criação de riqueza. Nós estamos entendendo riqueza material aqui, como acesso a bens. Acesso a bens, serviço, no caso, acesso a alimento aqui. Então, houve uma produção de riqueza por conta dessa inovação. Foi possível ter acesso a uma maior quantidade de alimento com o menor tempo dispendido. E a Lucy, ela fez isso não só para a tribo dela, para a família, no núcleo que ela vivia, mas foi espalhando isso para todo o seu entorno. De tal sorte que a Lucy, que precisava só de uma caça para se alimentar por dia, oferecendo as ferramentas que ela fabricava, recebeu milhares de caça. Ela se tornou a pessoa mais rica da idade da pedra.
acumulou uma riqueza absurda. Mas, por conta dessa inovação, toda a sociedade se beneficiou, que foi a condição de produzir, de acessar o alimento com menor tempo, sobrando tempo para outras atividades. Mas não parou por aí. Outros também inovaram. Dali a pouco conseguiram fazer uma flecha, um arco, uma flecha. Passaram a cultivar trigo, o próprio alimento. E isso não parou. Essa é a história da humanidade, se a gente for pensar bem. Portanto, sempre o empreendedor, ele está criando, ofertando algo que lhe permite, em troca, acumular riqueza, mas, em contrapartida, ele tá também criando riqueza para a própria sociedade. Diz, então, se eu for pegar aqui o Adam Smith, um teórico econômico, ele fala que o indivíduo, agindo para o seu próprio interesse, ele acaba beneficiando a sociedade como um todo. Bom, mas isso não é tão bonito assim, porque ao mesmo passo que a gente tem um mundo maravilhoso, que chegou aonde chegou, talvez a gente vive um momento interessante na humanidade, estamos aí no momento de pandemia, mas a gente não tem milhares de pessoas morrendo por fome. A humanidade hoje produz alimentos suficientes para todo mundo. Tem sim problemas de distribuição. Em alguns locais do planeta, pessoas estão morrendo de fome por questões de alocação. Mas não igual ao passado, que morriam porque não tinha alimento mesmo. A saúde, a expectativa de vida avançou mais. Só que nós temos um problema real, que é uma disparidade na distribuição da riqueza do planeta, que é absurda, talvez sem precedentes. Porque 1% da população do planeta detém a riqueza equivalente aos 99% restantes. Então, nós temos pessoas que têm mal e mal o acesso à alimentação e outros que estão numa condição que a gente nem consegue imaginar, que pega um jatinho aqui, vai jantar na França, depois no outro dia acorda em Singapura, uma loucura. Então, tem uma parte aí da população que tem uma riqueza que é sem precedentes. Agora, tem um efeito negativo disso também, que apesar da sociedade ter se organizado, a Lucy ter, através do seu empreendedorismo, ter trazido algo tão espetacular para a humanidade, que é cada vez produzir mais riqueza, mas tem algo que é contraditório, que é essa concentração, que é a concentração da riqueza. Será que é possível haver paz, haver estabilidade política, haver sustentabilidade? É possível reproduzir esse modelo que a gente vive eternamente? Essa é uma grande pergunta. Diante da constatação de que o capitalismo, por um lado, tem trazido inovações, acesso a bens e serviços, embora com uma situação de distribuição da riqueza tremenda. Mas, por outro lado, também, experiências mais estadistas também se mostraram frustrantes. Como a gente concilia esses dois mundos? O econômico e o social. Que, quando só o econômico manda, a gente pode ter distorções. Vou dar um exemplo, para a gente entender melhor isso. Nós estamos passando um momento de pandemia que está tendo reflexo nas atividades econômicas. Imagine os conselheiros de um grande banco privado, nacional ou estrangeiro. Eles vão decidir por emprestar mais dinheiro ou ficar com cautela na hora de emprestar dinheiro. Imagine o banqueiro, a posição de um banqueiro. Ele está vendo que a situação econômica pode se agravar. Se ele emprestar, ele não sabe qual vai ser a consequência disso. Então, a decisão dele é uma decisão pelo capital. Não estou falando que está errado. Mas as empresas se movem dessa forma. Então, nós temos sempre uma decisão estratégica movida pelo capital e pela preservação do capital.
do econômico. Não que isso seja menos importante. Agora, voltando ao exemplo da pandemia. Por outro lado, tem empresas que estão precisando de recurso. Quem tem que fazer isso? O Estado? Como que o banqueiro vai suportar nesse momento? Como é que fica a questão social? Então, olha só o equilíbrio dessa balança. Nós precisamos do econômico, da geração de riqueza, para poder avançar no social. Mas quando o capital se move por si só, ele produz uma concentração de riqueza e não necessariamente consegue fazer essa transformação social. Por outro lado, outros modelos que se baseiam muito no social, talvez não conseguem permitir grandes avanços, transformações econômicas, de geração de riqueza. Também desequilibra essa balança. É o debate que a gente viveu e vive entre capitalismo, comunismo, socialismo. Com várias experiências a gente assiste aí no mundo inteiro. É possível algo dialogar entre esses dois mundos? É possível fazer uma ponte entre esses dois mundos, tornando o econômico e social tão importante quanto? Sim, é possível. A primeira experiência começa lá na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, pelas condições terríveis que foram a Revolução Industrial, com uma experiência de um grupo de operários tecelões que formaram a primeira cooperativa do mundo, lá em Rochdale, na Inglaterra. E o cooperativismo, ele é uma forma de organizar a produção e a distribuição da riqueza muito peculiar, que consegue fazer o equilíbrio entre esses dois mundos, entre o econômico e o social. O cooperativismo, ele é um instrumento de entrega, ele é uma empresa com propósito, que sempre quer fazer uma entrega. Não é algo detrativo, está extraindo riqueza. Sempre é um instrumento de entrega. Ele é um meio, a cooperativa é um meio, o cooperativismo, ele é um meio para se alcançar um fim, que busca corrigir o social por meio do econômico. Eu vou falar um pouquinho como se baseia o cooperativismo, seus valores e princípios que são universal e que estão presentes em qualquer cooperativismo no globo, no Brasil, em qualquer parte do planeta, independente do ramo. E depois eu vou mostrar na prática alguns exemplos para a gente entender como que é possível, então, através do cooperativismo, corrigir essas distorções que existem no mundo. Portanto, o cooperativismo ele tem respostas para um dos principais problemas da humanidade, que é a produção e a distribuição da riqueza. Então, o cooperativismo ele busca pessoas melhores para as comunidades, por meio do social, e, através do econômico, transformar o local melhor para as pessoas. É por isso que o símbolo universal do cooperativismo são esses dois pinheiros, que demonstram o mesmo tamanho e a mesma importância para a questão econômica e a social. E se esses dois pinheiros estão em equilíbrio, é possível um equilíbrio com o meio em que nós vivemos e, portanto, algo que realmente seja sustentável. Eu posso reproduzir esse modelo para as próximas gerações. Então, o símbolo do cooperativismo é justamente a mesma importância, o mesmo tamanho entre o econômico e o social. O cooperativismo, ele se baseia em valores, portanto, ele é uma doutrina que se baseia em valores, esses são valores de aplicação universal. Não importa o local, mas são de aplicabilidades universais. O que são valores? Valores são guias. Se para mim a vida é um valor, eu tenho por princípio não matar. Então o cooperativismo ele tem por valor a ajuda mútua e a solidariedade. Esse é um valor do cooperativismo. A responsabilidade e a democracia. Se são valores, se a vida é um valor, eu tenho como princípio não matar. Se eu tenho como valor ajuda mútua, responsabilidade,
democracia, igualdade e equidade, além de honestidade, transparência, responsabilidade e preocupação pelo semelhante, eu crio, portanto, princípios que vão nortear uma empresa cooperativa. Se eu tenho como valor a democracia, igualdade e equidade, a cooperativa tem como seu primeiro princípio a adesão livre e voluntária. Ela é uma empresa com atividade econômica, com CNPJ, com inscrição, mas a adesão nela, ela é livre e voluntária. Lógico, desde que a pessoa tenha valores de honestidade, desde que ela tenha condições de participar daquela atividade econômica. Mas a pessoa, veja, ela é livre para ingressar ou sair de uma cooperativa, desde que atenda os requisitos técnicos também. Não adianta eu querer entrar numa cooperativa de produtores, de produtores agropecuários, se eu não tenho atividade. Mas aqui vale a ideia do princípio. Ninguém é obrigado a nada. As pessoas são livres. A gestão de uma cooperativa ela é democrática e realizada pelos seus próprios membros. Isso aqui é um aspecto incrível e que diferencia a cooperativa de outras organizações sociais ou econômicas. Digamos que eu sou um grupo de produtores rurais e que lá na minha comunidade a gente tem uma dificuldade muito grande para armazenar a produção. Construir um silo é algo muito caro. Eu sozinho tenho uma produção pequena, não tenho escala para fazer a construção desse silo. Mas se eu me unir a vários outros produtores, nós conseguimos ter escala para construir esse silo, para armazenar a nossa produção e com isso também conseguir ofertar o nosso produto, em conjunto comprar insumos. Então a gente começa a construir em bloco o mesmo objetivo econômico. Isso poderia se dar de uma empresa, da forma de uma empresa tradicional. A gente poderia fazer uma empresa limitada ou uma sociedade por ações e cada um coloca o dinheiro necessário para construir essa empresa e está aqui como princípio do cooperativismo, a participação econômica. Então, se eu vou montar uma empresa, eu tenho que colocar o dinheiro para fazer aquele empreendimento. Agora, o que diferencia a cooperativa é que cada um participa economicamente na proporção da sua necessidade. E a gestão da cooperativa, ela vai se dar de forma democrática. Cada pessoa na cooperativa tem o mesmo direito a voto. Numa sociedade por ações, quem vai ter mais voto é aquele que mais tem capital. Talvez ficou meio abstrato o que eu estou falando, mas eu vou tentar explicar por que isso traz uma diferença, uma inovação para o modelo cooperativismo muito interessante. Lembra o caso do banqueiro que eu te falei, na crise, lá na Avenida Paulista? Eles tomando a decisão? Imagine que aqui é uma cooperativa financeira. As pessoas têm lá a sua cooperativa para poder ter a sua conta bancária e fazer os empréstimos. A gestão, ela não é em função do capital, ela é em função das pessoas. Cada pessoa, um voto. Cada um utiliza a cooperativa na proporção que necessita e aporta recurso conforme a sua necessidade. Os donos da cooperativa são os mesmos usuários do serviço da cooperativa. Olha que interessante. O dono dos grandes bancos são donos. Eu posso até comprar uma ação, mas não necessariamente eu sou um usuário. Sempre na cooperativa, o dono também é usuário do serviço. O conselho, quando se reúne, ele está sentando numa cadeira, mas exercendo um duplo papel. Ele tanto tem que decidir, enquanto dono, mas enquanto usuário também. Olha que coisa interessante. É por isso que a gente traz a condição de sustentabilidade para o modelo cooperativista. E aqueles dois pinheiros, econômico e o social. Como se porta o conselho de administração de uma cooperativa financeira no momento de pandemia? Ela vai tentar fazer o impossível para encontrar as melhores soluções
para que os seus cooperados, consigam enfrentar o momento de crise. Aquela empresa que perdeu o capital de giro tem que achar uma forma de alongar aquela dívida, encontrar linhas. Não adianta a pessoa ter muito capital, porque olha que interessante, a decisão na gestão ela é o mesmo voto, independente do capital. Viram a diferença? Então parece algo trivial, mas são esses princípios que tornam o cooperativismo um movimento socioeconômico diferente de qualquer outra iniciativa existente no globo. As cooperativas elas têm como princípio a sua autonomia e independência. Ela não responde a uma crença, a um partido. Elas atuam de forma independente, gerida de forma democrática pelos seus membros, sem depender de ninguém. Tem como princípio a educação, formação e transformação. Cooperativas são obrigadas, por princípio, vou falar assim, obrigadas a investir na formação das pessoas, dirigentes, funcionários, cooperados, porque acredita que é através da informação, da formação e informação que a gente constrói sociedades melhores. As cooperativas cooperam entre si. Então, se eu tenho uma cooperativa de produtores de leite, eu sou uma cooperativa de distribuição, eu vou tentar fazer convênios de intercooperação entre os ramos. Se eu sou uma cooperativa financeira, eu vou tentar fazer um convênio para oferecer o plano de saúde de uma cooperativa médica. Isso se fortalece no próprio movimento. E, naturalmente, as cooperativas vivem nos locais, elas fazem parte das comunidades e têm interesse pela comunidade. Então, é isso que torna o cooperativismo um movimento muito interessante, capaz de fazer grandes transformações em todo o mundo. O cooperativismo ele congrega mais de 1,2 bilhão de pessoas, membros em todo o planeta. A gente está falando, então, de pelo menos 15% da população que participam de alguma cooperativa. Ele é o maior movimento socioeconômico do planeta, porque somado os ativos do cooperativismo, ele passa de 20 trilhões. Se a gente colocar que as 300 maiores cooperativas, elas têm o faturamento equivalente ao PIB da 9ª economia do mundo. Então, é um movimento com importância econômica. Em alguns locais, um exemplo aqui, a Finlândia, 75% das residências são feitas por cooperativas. Olhando ainda as cooperativas no mundo, alguns países como a Espanha, quase todo o azeite produzido na Espanha vem de cooperativas, formado por produtores de azeite. O champanhe francês, em países como o México, 95% do leite, na Nova Zelândia também vem de cooperativas, no Japão, boa parte do alimento vem das cooperativas. Na França também tem muito grande o cooperativismo, os maiores produtores rurais da Chile e da França somados são cooperativas. Nos Estados Unidos tem mais de 29.300 cooperativas, que somam ativos de mais de 3,1 trilhão de dólares. No sistema financeiro, das 50 maiores instituições financeiras do mundo, 6 são entidades cooperativas. Então, é um movimento com bastante substância, tamanho e envergadura econômica. E no Brasil? Como é que é isso no Brasil? 11%, algo como 11% do PIB nacional vem do sistema cooperativo. No agronegócio, a gente pode falar que 48% da riqueza produzida no agronegócio ele vem de cooperativa, da produção também agropecuária vem de entidades cooperativas. O agro e as cooperativas do Brasil exportam mais de 143 países. O movimento é muito forte lá no sul do país, com grandes cooperativas, a Lara, a Copavel, enfim, várias grandes cooperativas. Cocamar. Mais de 5 bilhões de receita. Na área de saúde, mais de 30% dos planos de saúde vem de cooperativas, 50% da carga do país é transportado também por cooperativas. Olhando o sistema financeiro, olha só que interessante, nos Estados Unidos, de cada 3 americanos, 1 tem a cooperativa como a sua instituição financeira, isso dá mais de 5,7 tri de ativos só no sistema financeiro americano. Só para a gente situar,
sistema financeiro brasileiro, ele é mais ou menos do tamanho aí de 7 tri de reais. Então, só as cooperativas nos Estados Unidos têm quase o tamanho do que é todo o sistema financeiro brasileiro. Na França, 17 tri. Ou seja, só o cooperativismo na França é algumas vezes maior que todo o sistema financeiro brasileiro. Inclusive, isso aqui dá algumas vezes o PIB brasileiro. Isso é administrado pelas cooperativas financeiras lá na França. 40% da população francesa tem a cooperativa financeira como a sua instituição bancária. Na Alemanha, 5,7 tri. Vamos lá no Japão, 3,7, um percentual menor da população, mas volume financeiro importante. E no Brasil, como é que está isso? O cooperativismo, ele representa algo em torno aí de 4% do sistema financeiro brasileiro, e o número de associados equivale a 5,7% dos ativos. O maior sistema cooperativo brasileiro é o sistema Sicoob. Esse é um panorama aí de um dos ramos do cooperativismo, que é o cooperativismo financeiro. Agora vamos lá, vamos colocar na prática como que as cooperativas ajudam a resolver um dos grandes problemas que a gente vive, que é a distribuição da riqueza. Por que a riqueza... Vamos antes, por que a riqueza se concentra? A gente fez aquela historinha lá da Lúcia. Bom, olhando o sistema financeiro brasileiro, a gente vai perceber o seguinte, ele é extremamente concentrado. De cada R$5 que circulam no país, 4 está na mão de 5 grandes bancos. É um sistema bastante concentrado. Só o lucro dos 4 grandes bancos no ano passado deu mais de 82 bilhões. Eu imagine aqui os donos dessa instituição e os seus acionistas, só esses dois caras aqui, ó, mais de 50 bilhões de lucro, que foram para algumas famílias e alguns acionistas. É por isso que a gente tem 1% da riqueza, 1% da população, com equivalente a 99% da riqueza de todo o planeta. É muita grana, não tenha dúvida disso. Mas olha só, vamos pegar aqui uma pequena comunidade. Aqui eu trouxe como exemplo o Apuí. O sistema financeiro ele tem uma importância incrível para qualquer comunidade. Lá no Apuí tem a dinâmica da sua economia, lá no Apuí, no Amazonas. Então, lá em 2014, as pessoas movimentavam, vendiam um gado, tinham aquele dinheirinho que arrecadou, o comerciante, o autônomo, o funcionário. Então, toda a comunidade ela tem um estoque de riqueza que circula. Ninguém guarda o dinheiro embaixo do colchão. Então, alguém recebe o salário, aquele dinheiro, provavelmente, ele não vai pegar, ele vai ter um banco para receber isso. Se ele está guardando um dinheirinho para uma emergência ou para trocar de carro, ele não vai deixar embaixo do colchão. Ele tem o sistema financeiro, tem o banco onde ele confia o seu recurso. Lá em 2014, a gente pode falar que a riqueza monetária lá do Apuí ela era de 12 milhões e 400 mil. Isso era o dinheiro que as pessoas e as empresas possuíam. Aqui dados do Banco Central. Então, se chegasse no Apuí, pessoal, quem tem dinheiro aqui? Eu tenho. Está lá na minha conta corrente. O outro, eu tenho aplicado na caderneta de poupança. Eu tenho um dinheirinho aplicado num outro tipo de aplicação. Ou seja, a grana que circulava naquela economia e que estava, então, no poder dos bancos, 12,4 bilhões. Portanto, nós confiamos a nossa grana aos bancos. Os bancos tinham esse volume de 12,4 bi captado, então, lá naquela comunidade. O banco ele tem um papel muito importante, que é o dinheiro que ele capta dos poupadores. Com esse recurso, ele faz a intermediação financeira. Ele vai lá e oferta esse dinheiro para quem está precisando. De repente, alguém precisa trocar o carro e vai buscar um financiamento. O empresário quer comprar um equipamento porque o mercado ficou pequeno e quem tem que colocar uma câmara fria para melhorar a exposição dos seus produtos e a conservação dos seus produtos, mas ele não tem esse dinheiro, então ele busca o sistema financeiro para acessar o recurso. Então, o banco ele está pegando aquele dinheiro de quem não está gastando naquele momento, que está poupando, e realocando o recurso para aqueles que estão
empreendendo ou simplesmente precisam consumir algo naquele momento para realizar um projeto, uma emergência. Portanto, recoloca o dinheiro em circulação. E aí a gente tem um efeito positivo, né? Um círculo virtuoso de geração de novos negócios. Bom, mas olha o caso aqui em tela. Nesse exemplo, lá em 2014, os bancos captavam 12, mas só emprestavam 700 mil. Captavam 12, mas só emprestavam 700 mil. Em outras palavras, estava lá a instituição financeira, mas ela não confiava aplicar o recurso captado naquela comunidade lá em Apuí mesmo. Ela preferia, então, transportar essa riqueza para fazer aplicações, talvez na Bolsa lá em São Paulo, comprando título do governo, financiando um grande empreendimento, se fosse um banco estrangeiro, quiçá realocando esse recurso. Então, quando nós entregamos a riqueza, quando uma comunidade entrega a sua riqueza monetária para um banco, ela está entregando ao banqueiro a decisão, está otorgando ao banqueiro o poder dele decidir em quem ele vai acreditar, em quem ele vai confiar, para que essa pessoa possa empreender e criar riqueza. É algo muito sério isso. Está aí a distorção produzida. Uma riqueza local não está servindo como insumo para gerar novos negócios na própria comunidade. Além disso, o banco levava embora mais 1 milhão de lucro só daquela comunidade. Uma instituição cooperativa, como eu falei, está aqui, o Cicobi começou a operar lá em 2015. Quem quer se associar também é dono da cooperativa. Se a cooperativa produzir resultado, o resultado não é de uma ou duas pessoas, nem do conselho, porque não tem acionistas. O resultado ele é distribuído na proporção que cada um utilizou a cooperativa. Então, aí nós já eliminamos qualquer possibilidade de concentração de renda. Mas não é só isso. A cooperativa ela é gerida pelos seus próprios donos também. Então, como eu falava, qual a solução que a gente vai tentar achar? Cobrar o maior juro para ter o maior lucro? Ou tentar achar os juros mais adequados para atender a comunidade? Estão vendo a essência? O banco ele vai tentar cobrar o maior juro possível para ter o maior lucro possível. Não tem nada de errado nisso. É assim que são as coisas. Mas a consequência disso é um tremendo, brutal concentração de renda. O cooperativismo ele é uma empresa prestando serviço, é uma atividade econômica, prestando serviço para os seus próprios donos, que são seus também usuários. Se eu explorar, cobrar muito caro do meu dono, eu estou explorando a mim mesmo. Se eu produzir um resultado muito grande, porque assim eu o fiz, eu tenho que distribuir isso para o próprio dono na proporção que utilizou a cooperativa. Vejam como as coisas alcançam a sustentabilidade. Bom, mas qual o efeito econômico? Por que a cooperativa ela torna as comunidades melhores? Vejam bem, a cooperativa, em 2019, já estava administrando 10 milhões de recursos lá em Apuí. Todo o recurso administrado pela cooperativa se transformou em operações, em negócios na própria comunidade. Tem lá uma carteira de 16 milhões. Então, a riqueza local gerou negócios na própria comunidade, portanto, apoiando as pessoas, os empreendedores locais, para que tivessem acesso ao recurso, para gerar um novo negócio, para adquirir um bem, para dar liquidez, movimento financeiro na economia. Olha só que interessante. Além disso, conseguiu, inclusive, trazer recursos para a própria comunidade de forma adicional. Vejam como a riqueza ela se multiplicou. Ao fazer uma carteira de 16 milhões, a cooperativa criou oportunidades, criou geração de recursos. Veja que o banco, o dinheiro não sumiu daquela comunidade, ele se somou. 12 milhões o banco continua tendo, continua emprestando até menos hoje, continua tendo um bom lucro. E a cooperativa está lá administrando 10 milhões, a riqueza daquela comunidade, apoiando as próprias pessoas naquela comunidade, e o lucro, o resultado que ela obtém, é dos próprios cooperados que utilizaram a cooperativa. Vocês têm alguma dúvida que isso aqui é um modelo que desconcentra a renda e torna a comunidade melhor, porque está criando oportunidades? Este modelo aqui é um modelo detrativo.
detrai riqueza, que detrai ou subtrai oportunidades. Esse é o modelo gerativo. Gera negócios, gera oportunidade e realoca a riqueza. Portanto, eu crio condições econômicas melhores na minha comunidade. E como a cooperativa tem como princípio formação e educação e interesse pela comunidade, a gente desenvolve uma série de ações educativas e sociais que tornam a condição social melhor. Os dois pinheiros, a mesma importância. Por meio do econômico, eu vou corrigindo a questão social. Por meio do econômico, novas oportunidades, eu gero emprego, gero renda, gero melhor condição social, que me dá pessoas melhores para a comunidade, para criar mais riqueza, essa riqueza bem distribuída, melhora a condição social da sociedade. Dois pinheiros de igual tamanho e mesma importância. Vou dar mais um exemplo. Aqui, de Cacoal. Olha como atuam os bancos privados aqui em Cacoal. São dados aqui de fevereiro, agora que eu busquei junto ao Banco Central. Em Cacoal, a sociedade confia 80 milhões de reais aos bancos privados que aí atuam. Inclusive, tem até um estrangeiro que atua aí. Vocês confiam 80 milhões a esses bancos, mas eles só confiam 15 milhões aí vocês da comunidade de Cacoal. Então, aqui, boa parte dessa riqueza, eles acham que vocês não têm capacidade de tomar e gerar negócios. Eles preferem alocar isso em outro lugar, menos em Cacoal. Mas é uma riqueza que teria condições de oportunizar uma série de oportunidades em Cacoal. Cicobi, acredite em Cacoal, nós temos as 3 agências do centro, aquela da rodoviária e a do shopping. Os nossos cooperados, junto, administramos dos nossos cooperados 139 milhões, é um volume expressivo. E olha que bacana isso, essa riqueza está na mão da própria cooperativa, dos próprios cooperados. Somos nós que vamos decidir onde alocar isso. Não é a decisão do banqueiro onde é melhor para ele para ganhar mais dinheiro. A decisão aqui é qual a melhor solução para a comunidade para que se desenvolva. Nós temos 163 milhões de negócios, gerando novas oportunidades. O lucro aqui de 1 milhão e 53 que tiveram em 2 meses os bancos, eles vão pegar para eles. O resultado da cooperativa, ele é dos próprios cooperados que utilizaram a cooperativa, ou aplicando ou tomando o dinheiro emprestado para realizar um projeto, para realizar um investimento, para fazer um sonho que estava trocar o carro, ou adquirir um serviço financeiro da cooperativa. Olha que interessante a lógica. É por isso que as cooperativas conseguem fazer uma ponte, como eu falava, entre esses dois mundos, e são uma solução na construção de um mundo melhor. Eu vou chamar a atenção aqui, outro dado, agora da crise, da pandemia. Né? Lembra o que eu falava? O Conselho de Administração do grande banco está preocupado em preservar o lucro, o capital. O Banco Central, o governo anunciou uma série de medidas aí, liberou uma obrigatoriedade, que nós chamamos tecnicamente de depósito compulsório, para que os bancos tivessem mais liquidez para emprestar. Mas está aqui, ó, apesar de ter mudado a regra, o que daria 68 bilhões de condições do banco injetarem crédito na economia, os bancos têm elevado juros, têm restringido a negociação com a crise do coronavírus e recursos liberados a bancos estão parados no sistema financeiro. Não chegou, está vendo a dificuldade aí que tem sido as empresas em acessar o crédito. Nós, cooperativas, temos todo o dinheiro, não, nós trabalhamos com o dinheiro que é do próprio cooperado. Nós não somos banco público, né? Mas mesmo os bancos públicos com as suas limitações e dificuldades. Agora a cooperativa de pronto tem achado soluções para a crise. De todo, olha só, a cooperativa é responsável por 30% do acesso ao crédito na pandemia. Olha só que informação interessante. Enquanto lá as empresas em dificuldade têm ido aos bancos, só tem 10% acessado o crédito, isso tem sido 3 vezes maior na cooperativa. Algumas não conseguem, é lógico, às vezes não tem condição mesmo técnica. A cooperativa também não é filantropia, isso que é importante a gente falar. Se fosse filantropia, o social era maior que o econômico, não haveria sustentação econômica. Sempre tem que haver equilíbrio. Ela é uma empresa econômica que, por meio do econômico, transforma o social, caminhando para a par. Mas está aqui a diferença de modelo, olha só. Mais do triplo do crédito tem tido sucesso durante essa crise nas cooperativas comparado aos bancos. Só as cooperativas foram responsáveis por 30% do acesso ao crédito. Então, como exemplo aqui, eu utilizei
a nossa cooperativa o Sicoob, que ela é uma cooperativa financeira, e o que nós fazemos é isso, nós estamos conectando as pessoas nesse projeto, nesse propósito cooperativo, para que a gente faça justiça financeira. Ao levarmos inclusão financeira, uma alternativa no Apoí, nós estamos fazendo justiça financeira e gerando oportunidade. Ao assegurarmos a manutenção da renda, da riqueza em Cacoal, e geração de negócio em Cacoal, nós estamos corrigindo uma injustiça financeira e, com isso, gerando prosperidade. Isso aqui concentra renda, isso aqui produz riqueza que é compartilhada. Nós somos, portanto, um capitalismo consciente, uma empresa genuinamente, um movimento genuinamente, a gente pode falar, então, de capitalismo, porque nós somos uma empresa econômica, gerida de forma, cada pessoa um voto, e que os frutos, o resultado dela é do próprio cooperado, e o seu propósito é gerar soluções econômicas, no caso do cooperativismo, soluções financeiras, para os seus próprios cooperados. Perceberam? Como que o movimento, ele, na sua essência, faz transformações e é uma solução para os grandes problemas que a gente enfrenta na humanidade? O que é o propósito? Então, o propósito, pessoal, é fazer algo que é útil para a humanidade. Se eu sou um baita técnico, estou num grande banco privado, será que o que eu estou fazendo lá está conectado com eu enquanto ser humano, enquanto pessoa? Será que aquilo que eu estou fazendo está ajudando a concentrar a riqueza? Ou eu estou gerando soluções que são úteis para a humanidade? Essa é uma boa pergunta. Diz a sabedoria japonesa que propósito é encontrar um ponto de interseção entre o que o mundo precisa e aquilo que você ama fazer, e ainda conseguir ser recompensado por isso. Eu tenho a impressão que no movimento cooperativo a gente está conectado conosco mesmo. A gente está fazendo coisas maravilhosas e capazes de transformar a nossa comunidade, tornar o mundo melhor. É esse o novo mundo que está se configurando, pessoal. Não tem como a gente continuar esse mundo tão desequilibrado. As pessoas cada vez estão mais conscientes, procurando adquirir bens e serviços de empresas comprometidas. E aí tem muita propaganda, muito marketing bem feito. Inclusive o sistema financeiro. A gente vê bancos aí fazendo propaganda, parece ser a coisa mais linda do mundo. E quando a gente olha os números, ele está fazendo uma baita transferência de riqueza, concentração de riqueza. Qual o novo modelo de empresa para esse novo mundo que a gente quer construir? Não tem como prescindir do econômico, mas quando o econômico se torna maior que o social, eu gero um desequilíbrio. Não tem como eu fazer o social sem a substância econômica. Como eu faço essa ponte, eu tenho um movimento criado já há algum tempo, alguns séculos já, que já passou por guerra, já passou por várias transformações do mundo, e que está aí mais do que nunca, muito, muito atual. Nós, a Sicoob Credip, nós somos uma cooperativa regional, a gente atua aqui no centro, sul de Rondônia, oferecemos serviços financeiros com um propósito cooperativo. A pessoa acessa o mesmo serviço de um banco. Nós somos uma empresa econômica, nós vendemos, ofertamos igualzinho. Só que a forma que nós estamos organizados é cooperativa. Isso faz toda a diferença, eu expliquei, espero que tenham compreendido por que na essência faz diferença. Então, eu optar por ter a minha conta num banco, eu ter optar por fazer na cooperativa, não é só vantagem do custo do serviço, mas é como isso transforma a região, a comunidade que eu moro, num mundo melhor, num local melhor para mim e para os meus semelhantes. Nós temos um time de 500 colaboradores, nós temos ao todo 38 agências, a gente tem a certificação de ser um dos melhores lugares para se trabalhar, a gente obteve essa certificação lá em 2011 também, a gente figurou entre as 150 melhores empresas do país para se trabalhar. E eu fico aí fazendo um convite para que vocês conheçam a nossa plataforma.
de recrutamento. A gente fez uma introdução aqui sobre o que é o cooperativismo, e vocês, jovens empreendedores, vocês vão empreender, vão transformar o mundo ou vão ingressar numa grande empresa. Agora, será que quando você tiver 50, 60 anos, estiver lá na sua melhor idade, você olhar para trás, que legado você deixou? Aquilo que você fez foi útil para a humanidade ou você foi útil para um empresário e com isso ele se tornou ainda mais rico? Claro que sim, produzindo novos negócios, produzindo riqueza, mas o propósito verdadeiro, a gente só vai encontrar paz verdadeira, eu acredito muito nisso, quando tiver essa interseção, fazendo aquilo que o mundo verdadeiramente precisa e a gente gosta, a gente ama de fazer. Isso é o propósito. E vejo que esse propósito de vida se encaixa perfeitamente no que é o propósito do cooperativismo. Nós queremos fazer algo que é útil, verdadeiro e que torna o mundo um lugar melhor. No modelo empresarial, em que cada pessoa tem um voto, que o que ela faz de atividade econômica é para os seus próprios donos e usuários, portanto, não é possível haver concentração de riqueza nesse modelo, pelo contrário, o que ele faz é gerar riqueza e distribuir na proporção que cada um utilizou e contribuiu com aquela atividade econômica. Então, é algo muito interessante e a gente acredita sustentável. Então, foi um prazer estar com vocês, esse bate-papo, acho que me estendi muito, e agora vamos aí para as perguntas. Estou aqui à disposição para conversar com vocês. Foi muito legal, muito bom mesmo. Vamos lá?